A palavra que está no meu coração para esse dia vai abençoar muito a sua vida. Livro de Gênesis, capítulo de número 16. Olha que palavra tremenda. Capítulo 16, verso 1 de Gênesis, que diz assim: Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, assim tomou Sarai mulher de Abrão, e Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está nas tuas mãos, fazei-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Eu acabei de ler Gênesis, capítulo de número 16. Eu li do verso de número 1 até o verso de número 9. Existem algumas aplicações que são extremamente relevantes dentro desse contexto do capítulo 16 de Gênesis. Você sabe que desde o capítulo 15, um pouquinho antes, Deus vem falando com Abrão, né? É o mesmo personagem, Abraão, só que antes ele era chamado como Abrão. Depois Deus mudou o seu nome para Abraão. E da mesma forma Sarai, que depois Deus muda o seu nome para Sara, tá certo? Então tanto Abrão quanto Sarai são os mesmos personagens, Abraão e Sara. Deus havia falado com Abraão e tinha dito para ele que dentro de um tempo ele receberia de Deus um filho. E que esse filho faria crescer uma grande nação, que seria muito numerosa a sua descendência. Você lembra do texto, quando Deus falou para ele: pode contar as estrelas do céu, pode contar a areia do mar, assim como você não consegue contar as estrelas que estão no céu, assim como você não consegue contar a areia do mar, o grão de cada areia, assim também vai ser a tua descendência, assim também vai ser aqueles que vierem de você. Então Deus fez uma promessa a Abraão, tendo em vista que quando ele recebe essa promessa, o tempo que ele estava vivendo era um tempo difícil, entre aspas, dela se cumprir. Porque toda promessa de Deus não depende da lógica e nem da razão humana para se cumprir sobre a nossa vida. Porém, diante do tempo que ele estava vivendo, a sua esposa Sara já era avançada em idade. Então a probabilidade de ter um filho seria muito difícil. Porém, Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que traria um filho para ele num tempo determinado da sua esposa legítima. Sara, não conseguindo esperar e não suportando esperar esse tempo, ela vai dar um jeitinho para que o garoto venha nascer e nascer mais rápido. O que ela faz? Ela oferece a Abraão uma das suas servas, uma mulher egípcia que ela tinha dentro da sua casa, uma mulher por nome de Agar. Ela oferece a sua serva para que Abraão se relacionasse com a escrava e através desse relacionamento nascesse um filho, né? É claro que para a nossa cultura isso é algo que choca muito, mas dentro desse período aí da Mesopotâmia, dentro dessa cultura antiga no Oriente Médio, era muito comum viver dessa forma, fazer fazer dessa forma, né? Quando o pai, quando o marido, quando a esposa não gerava filho, uma das escravas poderia dar continuidade à família.
Esse mesmo sentido cultural você vai ver também em 1 Samuel, capítulo de número 1, né, quando Penina vai dar filhos a Eucana. Você vê que Eucana era marido de Ana, e como Ana não gerava filhos para Eucana, Eucana vai se relacionar com Penina e através disso ele vai construir a sua descendência. Porém, quem conhece 1 Samuel capítulo 1 sabe que Eucana amava muito mais Ana, o sentimento dele era maior por Ana, mesmo Penina dando muitos filhos para ele. Então, era costume cultural dessa época, quando a mulher não dava filhos, uma das escravas poderia continuar a descendência daquela família de maneira comum, de maneira normal. Não era ilegal nem errado, havia amparo na lei para isso dentro da época. Era algo tão terrível essa questão da mulher não poder gerar, uma mulher estéril, era visto de maneira tão ruim no Antigo Testamento, que o homem ele poderia inclusive se divorciar da mulher se a mulher não gerasse filhos. Por que, pastor, que havia essa preocupação muito grande? Porque os filhos seriam aqueles que cuidariam da velhice dos pais, os filhos seriam aqueles que ajudariam o crescimento da tribo, a construção de uma nação, né? Então, uma mulher que não tivesse filhos era vista como uma mulher infértil, era vista como uma mulher amaldiçoada, era vista uma mulher que não era produtiva, que não gerava. A mulher, ela tinha muito essa questão de ser valorizada pela quantidade de filhos que ela tinha. Então, Sara está fazendo algo aqui que, diante da cultura da época, aparentemente era normal. Já que eu não posso dar filhos a Abraão, então Abraão vai lá, se relaciona com a escrava e me dê um filho. Só que a promessa que Deus faz a Abraão no capítulo de número 15 não era um filho que viesse da escrava, mas um filho que viria de forma legítima. A promessa de Deus era um filho vindo de Sara. Ainda que aparentemente parecia impossível ela ter condições de gerar, a promessa de Deus veio para esse casamento, para Abraão e Sara. Ela não suporta esperar. Ela tenta dar o jeitinho para a coisa andar mais rápido. Abraão, por sua vez, vai ouvir a voz de Sara. Quando ele ouve a voz de Sara, ele vai se relacionar com a escrava egípcia, Agar. Aí de Agar vai nascer Ismael. Depois que o garoto nasce, Sara se sente menosprezada por Abraão. Na verdade, ela não reconhece os erros que ela vem cometendo e agora está passando a culpa para Abraão, porque Abraão pegou um tipo de sentimento pela criança e ela está sentindo diferença da maneira como está tratando a escrava, da maneira como está sendo tratada por Abraão. Pelo menos é o que ela diz no texto. Aí Abraão então vai passar Agar para as mãos de Sara, que está dotada de ciúme, que está dotada de raiva, e o que ela vai fazer? Diz o texto que ela vai afligir Agar. Ela vai fazer mal para Agar. Agar não suporta a aflição que Sara promove a ela, e ela vai fugir para o deserto. Aí o texto diz que o anjo do Senhor vai até Agar e vai dizer: Agar, de onde tu veio? Para onde tu vais? É importante você procurar refletir nos questionamentos que Jesus fala no texto, nos questionamentos que Deus fala no texto. Você vai ver muito isso nos evangelhos, Jesus fazendo questionamentos, Jesus respondendo às vezes perguntas com outras perguntas. Sempre quando Jesus faz uma pergunta, ou quando Deus, no Antigo Testamento, ele se refere com uma pergunta, é porque ele quer trazer uma reflexão muito grande no nosso coração. Toda pergunta que Deus faz a nós está baseada numa reflexão e em uma resposta que ele quer que nós venhamos chegar sozinhos. Aí o anjo pergunta: de onde tu veio? Para onde tu vais? É óbvio que o anjo sabia de onde ela estava vindo. Só que a pergunta do anjo é para fazer Agar refletir na decisão que ela tomou. De onde tu veio? Para onde tu vais? Aí ela diz: eu venho fugida da casa da minha senhora. O anjo diz novamente: volta para a casa da tua senhora e se humilha. Porque o que está dentro de você será uma grande nação. Vai ser muito numerosa. Vai ser algo grande. Há uma nação dentro de você. Então o anjo vai e faz uma promessa a Agar. E Agar então vai estar retornando. Existem algumas aplicações dentro dessa pequena história que eu contei para você
de Abraão, de Sara e de Agar, que é de grande relevância para a nossa vida nessa manhã. Eu anotei algumas aplicações aqui e vão abençoar muito a nossa vida. A primeira, que eu consigo observar de Gênesis capítulo 16, é que o próprio fato de Sara dizer que havia sido impedido de gerar, mostra para nós que ela tinha consciência que era Deus que havia fechado a sua madre. Observe lá o capítulo 16, quando ela vai conversar com Abraão, pedindo a Abraão um filho da escrava, ela vai dizer: eis que o Senhor me impediu de gerar. Olha que interessante, ela tem a consciência que foi o próprio Deus que fechou a sua madre. O Senhor me impediu de gerar. Só que mesmo ela tendo a consciência que foi Deus que fechou, ela insiste em tentar abrir. Ela insiste em querer criar uma oportunidade para as coisas acontecerem mais rápidas para ela. O Senhor me impediu de gerar. Então quer dizer que se ela sabe que Deus fechou, por que ela está tentando abrir? Se ela sabe que foi Deus que trancou, por que ela está tentando destrancar? Por que ela está tentando dar um jeitinho para a coisa acontecer mais rápida? Tendo em vista que ela tem a consciência que quem fechou a madre foi Deus. Quem está impedindo de gerar é Deus. Só que mesmo ela tendo a consciência que o tempo que ela está vivendo é tempo de madre fechada, ela tenta insistir, fazendo com que a precipitação domine o seu coração e ela venha gerar frutos da sua ansiedade. Ela sabe que Deus fechou, mas ela não aceita o fato de estar fechado agora. Ela sabe que foi Deus que fechou, mas ela não aceita o fato de Deus estar fechando nesse momento. Ela insiste em querer abrir. Ela insiste em querer tomar a frente de Deus. Ela insiste em querer fazer coisas que Deus não está direcionando ela no momento. Se ela tem a consciência que foi Deus que fechou, por que ela está tentando abrir? Por que ela está tentando criar um jeitinho para que o milagre aconteça? Sabe, Deus não precisa do nosso jeitinho para o milagre acontecer. Por que muitas das vezes você insiste em querer abrir portas que foi Deus que fechou? Por que muitas das vezes você insiste em querer entrar em caminhos que foi o próprio Deus que te tirou de lá? Por que muitas das vezes você é teimoso e teimosa de tal forma que você fica tentando entrar em lugares que Deus já travou na tua vida? Ora, se você sabe que foi Deus que fechou a porta, por que você está tentando abrir a mesma porta que Deus fechou? Você não percebe que você não vai conseguir? E pior, quando chegar uma oportunidade de porta aberta, com certeza quem vai abrir essa porta não vai ser Deus, mas sim o diabo. Porque eu não vejo Ismael na vida de Agar como propósito de Deus para a vida de Sara. O nascimento de Ismael é fruto da consequência daquilo que ela plantou. Porque todas as vezes que você decide sair da direção de Deus e não aceitar o tempo de portas fechadas, o diabo ele cria um caminho de portas abertas para desvirtuar você do projeto de Deus. Então para de tentar abrir se Deus fechou. Para de tentar tomar atitudes quando Deus na verdade mandou você esperar. Procure entender qual é o propósito de Deus dentro disso tudo. Qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ela tem a consciência. O Senhor me impediu de gerar. Aí o texto vai dizer para nós que ouviu Abraão a voz de Sara. Olha que detalhe que a gente pega no texto e às vezes passa despercebido e algumas pessoas não conseguem observar. Ouviu Abraão a voz de Sara. Abraão decidiu ouvir a voz de Sara. Mas se você observar o capítulo 15, Deus estava falando com Abraão. Mas no capítulo 16, ele decide ouvir a voz de Sara. Primeiro, ele ouve a voz de Deus. Segundo, ele decide ouvir a voz de Sara. A voz que Abraão decide escutar e colocar em prática nesse momento é a voz de Sara, mesmo tendo ouvido a voz de Deus. Por isso que aconteceu toda essa confusão no meio dessa família. Porque ele parou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Sara.
O problema é que muitas das vezes você para de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. E toda vez que você ouve a voz dos homens, você se frustra. Toda vez que você ouve a voz dos homens, você se cansa. Toda vez que você ouve a voz dos homens, você se fere. Toda vez que você ouve a voz dos homens, você se machuca. Toda vez que você ouve a voz dos homens, você se decepciona. Só que o problema é que você deixou de ouvir a voz de Deus para ficar ouvindo a voz dos homens. Aí te arrebenta, aí te fere, aí te frustra. Por quê? Porque você está decidindo ouvir a voz da carne, dos homens. Você vai entrar em erros, porque eu sempre erro quando eu paro de ouvir a voz de Deus. Ela vai tentar dar um jeitinho para fazer a coisa andar mais rápido, porque na verdade essa é a proposta do diabo. Ela é mais rápida. Já que a de Deus está demorando, então pega isso aqui que é mais rápido. Já que a de Deus tem um tempo para acontecer, então fica com essa aqui que é mais tranquila. Sabe? A proposta do diabo sempre é mais rápida para a tua vida, com a intenção de te tirar da direção de Deus. Porque a proposta do diabo é rápida. A proposta do diabo é para agora, é para alimentar a tua ansiedade. Já a proposta de Deus, ela leva tempo. Porém, a proposta de Deus não vai deixar ferida, não vai deixar dor. A proposta de Deus, quando ela vem no tempo certo, ela te gera crescimento, ela te gera experiência, ela te gera gozo e felicidade. Aí Abraão decide ouvir a voz de Sara, de modo que ele vai se relacionar com a escrava e vai nascer Ismael. Aí o texto diz para nós que Sara se sente menosprezada por Abraão porque Agar concebeu. O próprio fato de Agar ter concebido vai fazer com que Sara se sinta menosprezada. Abraão não fez nada, mas Sara vai se sentir com inveja ou com ciúme daquela situação pelo fato da escrava ter concebido. E ela lá na frente vai colocar a culpa em Abraão e vai dizer: poxa, coloquei a mulher aqui para você se deitar com ela e agora você está me tratando assim, agora eu estou sendo menosprezada. O que Sara não consegue entender é que quem criou toda aquela situação foi ela. Quem induziu Abraão a se relacionar com a escrava foi ela. Quem decidiu tomar a atitude impulsiva inicial para se precipitar foi ela. Só que agora que a coisa está acontecendo de maneira como ela não esperava, ela está desesperada e está colocando a culpa em Abraão. Porque quando você não reconhece os seus erros, você fica apontando os erros dos outros. Eu vou repetir isso. Quando você não reconhece os seus erros, você fica apontando o erro dos outros. Ela aponta Abraão porque ela não reconhece, não percebe o erro que ela cometeu lá no início. Porque a vida que ela está vivendo agora é consequência daquilo que ela plantou lá atrás. Toda pessoa que aponta o erro de alguém, que acusa alguém, é porque perdeu a capacidade de se enxergar, de reconhecer seus próprios defeitos. Por isso que a Bíblia diz assim, que o homem deve examinar a si mesmo. Eu só vou perder tempo para apontar alguém quando eu não conseguir mais reconhecer os meus defeitos. Porque quando eu vejo as minhas falhas, eu não vou conseguir mais apontar a falha do outro. Às vezes, está faltando você ter um espelho para enxergar os seus próprios erros. Sara erra, põe a culpa em Abraão, porque não reconhece que errou. Aí a situação vai piorando, de modo que Abraão vai colocar então Agar nas mãos de Sara. Abraão vai dizer: então faça o que você quiser com ela, eu coloco ela em suas mãos. Sara, tomada de raiva, tomada de ciúme, o que ela vai fazer? Ela vai maltratar Agar, de modo que Agar vai fugir, vai embora, vai sair daquela casa, por causa da raiva e da aflição que Sara gerou sobre ela. Perceba, Sara errou nessa história? Errou. Mas também é preciso dizer que Abraão também errou. Mais uma vez Abraão erra, e lá na frente ele vai cometer erros parecidos como esse, que é um erro chamado omissão. Cadê a posição desse homem?
Cadê a posição desse sacerdote? Cadê a posição desse homem que direciona a sua família, que traz uma palavra de direção para o seu lar, para livrar a sua família de um mal pior? Sabe? Em vez dele dizer para Sara, não, Sara, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou que era um tempo certo, vamos esperar. Ele decidiu ouvir a voz de Sara. E depois ele simplesmente passou o problema para a mão de Sara. Resolve aí, faz o que você quiser, ela está em suas mãos. Quando na verdade ele, como homem, deveria se posicionar dentro daquela família. Percebe? A importância da minha posição como sacerdote, da minha posição como homem, para direcionar a casa, para direcionar o lar, para direcionar a família, né? Eu sei que hoje nós vivemos um tempo onde os papéis estão trocados, né? Às vezes são mulheres fazendo o papel de homem e o homem fazendo o papel da mulher. Só que o homem dentro da família, ele tem uma responsabilidade que Deus constituiu a ele, que é direcionar o lar. A direção do lar, ela vem do homem. Por isso que em Gênesis capítulo 3, você vai perceber que Eva peca e Deus não desce para falar com Eva. Mas quando Adão come do fruto, Deus desce no jardim e fala com Adão. Por quê? Porque a responsabilidade de direcionamento para o lar é do homem. É do homem, ele é o sacerdote da casa. A Bíblia fala sobre isso, que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. O que significa isso? Ele é aquele que vai trazer a direção, ele é aquele que vai tomar a decisão. E toda vez que o homem ele não se posiciona dessa forma, ele vai ter consequências da sua omissão, como é o caso de Abraão, que ele deveria ter se posicionado de maneira certa. Mas ele deixa na mão de Sara. Sara, tomada de ciúme, faz mal para Agar. Agar vai fugir. Ela vai embora. Vai para o deserto. Aí o texto diz que o anjo do Senhor vai aparecer. O anjo aparece para se encontrar com Agar. Sarai aflige Agar. Agar foge. Porém o anjo do Senhor a encontra no deserto. Isso aqui é tremendo, por quê? Porque você vai perceber um problema terrível que está dentro da família, que Sara não consegue resolver, que Abraão não consegue resolver. Aí vai descer o anjo do Senhor até Agar para falar com ela e resolver o problema que nem Abraão e nem Sara conseguiu resolver. Porque tem problemas que só o anjo resolve. Tem situações que são tão terríveis dentro do nosso lar, dentro da nossa família, problemas que nós passamos dentro de casa, que quanto mais a gente tenta mexer, pior fica. Só que o anjo consegue resolver os nossos dilemas. Inclusive situações que nós entramos erradas, consequências que nós produzimos na nossa vida, o anjo do Senhor tem poder de resolver. Por isso, nós devemos colocar a nossa vida na mão dele, a nossa casa na mão dele, os nossos problemas na mão dele, o nosso lar na mão dele, porque aquilo que nós não podemos resolver, o anjo do Senhor resolve. De repente você está passando algum tipo de problema agora dentro do teu lar e você está dizendo, eu não consigo ver a solução, eu não consigo ver escape para isso aqui. Você pode não conseguir ver, mas o anjo do Senhor tem a resposta que você precisa. O anjo desce a Agar, vai conversar com ela e o anjo pergunta, de onde tu vem? Para onde tu vai? Perceba, é óbvio que o anjo sabia de onde ela veio, como também sabia para onde ela estava indo. Mas por que o anjo pergunta para Agar? Agar, de onde tu veio? Para onde tu vai? Porque a pergunta do anjo é para gerar uma reflexão em Agar. Em que ponto? Para que ela pensasse o que ela está fazendo, a decisão que ela tomou, para onde ela está indo. Da mesma forma, quando Deus desceu no jardim, em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, 3 e 4 de Gênesis, capítulo 3 precisamente, Deus pergunta para Adão, Adão, onde tu estás? Quando Deus pergunta para Adão, não é que Deus estava simplesmente querendo saber onde estava Adão porque ele não tinha conhecimento. Não, Deus é onisciente. Só que a pergunta de Deus para Adão era para gerar uma reflexão também nele. Onde tu estás? Você tem ideia onde o pecado te levou? Você tem ideia quando você fugiu da direção de Deus, para onde você foi? Aonde tu estás?
A pergunta é para gerar uma reflexão, para que eu tenha consciência do lugar que eu me meti quando eu saí da direção de Deus. Por isso que o anjo pergunta para Agar: Agar, de onde tu veio? Para onde tu vais? Aí ela diz: Senhor, eu venho fugida da casa da minha senhora. Ela responde de onde veio, mas você vai perceber que ela não fala para onde vai. Ela diz que vem da casa de Sara, mas ela não diz para onde está indo ou para onde vai. Só que o anjo faz duas perguntas: de onde tu veio e para onde vai? Ela só responde a primeira pergunta: eu venho da casa da minha senhora. Segundo, ela não diz para onde está indo. Por que ela diz de onde veio e não fala para onde vai? Porque quem está fugindo nunca sabe para onde vai. Quem está fugindo se perde. Quem está fugindo sai da direção. Quem está fugindo não tem destino. Quem está fugindo anda perdido. Guarda isso. Toda vez que você decide desobedecer a Deus, você se perde. Toda vez que você decide sair da direção de Deus, você se perde. Quem foge do Senhor não tem destino, não tem caminho, não sabe para onde está indo. Pode até saber de onde veio, mas dificilmente sabe para onde vai. Porque está fugindo. Não tem resposta, não tem direção, não tem caminho. Aí a gente vê um monte de gente perdida por aí. Por quê? Porque saiu da direção de Deus. Entrou em lugares que não deveria. E todas as vezes que eu desobedeço a Deus, eu me perco no meio do caminho. Aí o anjo vai dizer uma coisa para ela: volta para casa da tua senhora e se humilha. Aí você diz: nossa, mas Agar só sofreu nessa história, Agar só passou por sofrimento. Como é que o anjo desce e ainda diz para ela: volta para lá, para a casa que foi humilhada, para a casa que ela sofreu, volta para lá e se humilha? Aí você precisa ler o texto, entender a promessa que o anjo faz. Porque o anjo disse que aquilo que viria do ventre dela seria numeroso. Por que o anjo diz: volta para a casa da tua senhora? Porque Deus não tem porta aberta para quem foge. Eu vou repetir isso. Não existem portas abertas para quem foge. Para quem foge, Deus coloca um muro. Não adianta fugir. Não adianta ir embora. Não adianta pegar tua mala, tuas coisas e meter o pé. Porque não tem porta aberta para quem foge. Para quem foge, Deus vai colocar um obstáculo. Para quê? Para que você volte o propósito de Deus. Aí perceba que ela está fugindo, mas o anjo aparece e dá essa palavra para ela: volta para a casa da tua senhora. Volta para lá. Ué, mas eu briguei com fulana. Ah, mas eu não estou bem por causa de Sara. Ah, mas eu não estou legal porque Sara me tratou mal, Sara me afligiu, eu quero que ela morra, eu não estou bem. Agar, você precisa entender que Deus não vai ficar de mal com os outros só porque você ficou. Deus não vai fazer maldade para os outros só porque alguém fez mal para você. Deus não vai se levantar e matar alguém porque alguém te tratou mal. A gente precisa entender que a maneira como Deus enxerga as pessoas é diferente da forma como nós enxergamos. Tem gente, por exemplo, que está ouvindo essa palavra e fala: não, porque eu sou ungida do Senhor e Deus vai vir e vai fazer isso e vai matar. É isso que o Evangelho ensina? É isso que o Evangelho te ensina? Jesus ensinou nos Evangelhos que você tem que aprender a dar outra face. Jesus te ensinou a aprender a perdoar. Deus não vai ficar de mal com os outros só porque você ficou e não vai ficar com raiva dos outros só porque você ficou. Porque Deus trabalha com cada pessoa de forma diferente. O tratamento de Deus é diferente para a minha vida e para a sua vida. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis no seu caminho para te tratar, para te ensinar, para você aprender, para você frutificar. Agora perceba, quando Deus fala assim: Agar, volta, vai para a casa da tua senhora, amiga, não decide ficar. Não continue no lugar que Deus mandou você sair. Deus falou para Agar: volta para a casa da tua senhora. Se ela decide ficar, eu te garanto que a sentença seria muito pior. Porque coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Se Deus mandou você sair, sai. Se Deus mandou você ficar, fica.
Se Deus mandou embora, nem espera, arruma tudo e mete o pé. Não fica fora do propósito de Deus sobre a sua vida. Obedeça a voz do Senhor Deus. Agora perceba, Deus não vai tirar o trauma de Agar. Deus não vai tirar o sofrimento de Agar. Deus não vai arrancar aquele processo de Agar. Agar não vai esquecer o que ela passou com Sara. Só que durante o processo, Deus vai ensinar Agar a administrar todo o sofrimento que ela viveu. E é isso que eu quero pregar para você e terminar essa palavra dizendo isso. Que muitas das vezes Deus não faz você esquecer o trauma. Às vezes Deus não apaga a dor que você sofreu por causa de uma decepção, de uma frustração, de um problema na vida, na adolescência, quando criança, quando jovem, quando mulher, Às vezes Deus não apaga da sua memória o sofrimento que você viveu. Mas Deus te ensina a administrar os sentimentos. Deus te ensina a cuidar das dores. Deus te ensina a saber como lidar com as derrotas, com a dor, com o sofrimento. Você vai aprender a administrar os traumas que você viveu até o dia de hoje. E alguém vai dizer, poxa, mas Agar só sofre. Mas a promessa que ela recebeu. Deus disse que do ventre dela seria uma grande nação e seria numerosa o que viria dela. Então o que é maior? O sofrimento que ela viveu de Sara ou a promessa que Deus fez para ela? Com certeza, o que Deus prometeu é maior do que a dor que ela está sentindo. Porque sempre, não é uma vez ou outra, sempre, a promessa de Deus para a sua vida vai ser maior que o sofrimento que você vive hoje. A recompensa sempre vai ser maior que a renúncia. O resultado sempre vai ser maior do que o processo. O que você sofre hoje não se compara com a promessa que Deus tem preparado para você. A promessa vai ser muito maior. Você recebe essa palavra? Então escreve aqui nos comentários, declara isso, eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu creio que a promessa de Deus vai ser maior na minha vida, eu não vou desistir do projeto de Deus, eu vou ficar na direção de Deus, eu não vou me precipitar. Não sei, coloca alguma coisa que essa palavra falou no seu coração, testifica aqui nos comentários para mostrar o quanto dessa palavra tem feito, tem gerado efeito dentro de você.